Moisés, perseguição mortal. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Há séculos, um homem foi escolhido para um destino grandioso. Mistérios, desafios e conquistas marcaram sua vida, desafiando a compreensão humana. Prepare-se para mergulhar em uma saga única, repleta de revelações surpreendentes. Conheça os segredos de um líder extraordinário. Ele desafiou faraós, enfrentou adversidades e guiou um povo rumo à liberdade. Testemunhe intervenções divinas poderosas e momentos de superação que moldaram sua trajetória. Agora, você tem a oportunidade única de participar dessa incrível história. Inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhum episódio repleto de revelações fascinantes. Seu comentário é muito importante para mim, e não se esqueça de curtir, e compartilhe essa história poderosa com seus amigos. Abrace uma experiência transformadora. Viaje entre o passado e o presente, onde verdades se revelam. No período de opressão no Egito, o faraó ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo, numa tentativa de controlar o crescimento da população hebraica. Em meio a essa terrível situação, nasceu Moisés, filho de Amrão e Joquebede, da tribo de Levi. Sua mãe, desesperada para protegê-lo, decidiu colocá-lo em um cesto de junco e lançá-lo no rio. Com lágrimas nos olhos, ela depositou sua preciosa carga nas águas, confiando em Deus para cuidar de seu filho. O cesto flutuou ao longo do rio, enquanto Joquebede observava à distância, preocupada com o destino de seu bebê. Por um golpe do destino ou pela intervenção divina, o cesto foi encontrado pela filha do faraó, que estava às margens do rio para banhar-se. Ao ver a criança, ela foi tomada por compaixão e decidiu adotá-lo como seu próprio filho. A princesa deu-lhe o nome de Moisés, que significa retirado das águas, em reconhecimento à sua origem. Assim, Moisés cresceu no palácio real do Egito, desfrutando de todos os privilégios e riquezas que a posição de príncipe lhe oferecia. Ele recebeu uma educação cuidadosa, aprendendo a sabedoria e os costumes egípcios. No entanto, mesmo estando imerso na cultura e na riqueza do Egito, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Enquanto observava as injustiças e o sofrimento de seu povo nas mãos dos egípcios, Moisés sentiu um chamado interior, uma voz que o instigava a agir em prol de seu povo. Ele começou a questionar sua identidade e seu propósito, sentindo um forte desejo de libertar os hebreus da escravidão e conduzi-los a uma vida de liberdade e dignidade. Ainda jovem, Moisés decidiu visitar o local onde os hebreus trabalhavam como escravos. Ao testemunhar em primeira mão a crueldade e a opressão que enfrentavam, sua determinação em libertá-los se fortaleceu. Ele percebeu que sua vida privilegiada no palácio não tinha significado se ele não pudesse ajudar seu povo a encontrar a liberdade e a justiça que mereciam. Assim, a jornada de Moisés começou, marcada por sua coragem, sua fé e seu compromisso com a causa dos oprimidos. Ele estava destinado a se tornar o líder que guiaria o povo de Israel na busca por sua liberdade e na busca por uma terra prometida. A história de Moisés é um exemplo poderoso de como um indivíduo corajoso e determinado pode desafiar a opressão e trazer esperança e transformação para seu povo. Durante sua juventude no Egito, Moisés testemunhou um incidente de violência em que um egípcio estava espancando um escravo hebreu. Impulsionado pela raiva e pela compaixão, Moisés interveio para defender o escravo. E num momento de impulso, acabou matando o egípcio. Assim que soube que seu ato havia sido descoberto, Moisés ficou apreensivo e temeroso pelas consequências. Ele percebeu que sua vida estava em risco,
pois o faraó tomaria medidas severas contra ele. Para evitar a punição, Moisés decidiu fugir do Egito e buscar refúgio em uma terra distante. Moisés partiu às pressas, deixando para trás sua vida no palácio e sua posição privilegiada. Ele atravessou o deserto e encontrou abrigo em Midian, onde foi acolhido por um sacerdote chamado Jetro e casou-se com uma de suas filhas, Zípora. Durante seu exílio em Midian, Moisés teve tempo para refletir sobre sua identidade e sua missão. Embora se sentisse deslocado e distante de seu povo, ele também sabia que sua jornada ainda não havia terminado. A chama da libertação ainda ardia dentro dele, e ele ansiava pelo dia em que poderia retornar ao Egito e cumprir seu chamado divino de libertar os hebreus da opressão. Essa pausa no exílio também permitiu que Moisés aprimorasse suas habilidades de liderança e seu relacionamento com Deus. Ele encontrou orientação espiritual e fortaleceu sua fé durante esse período de preparação. O assassinato cometido por Moisés e seu subsequente exílio desempenharam um papel fundamental em sua jornada, moldando-o como líder e preparando-o para as tarefas que estavam por vir. O episódio serve como um lembrete de que mesmo os heróis mais venerados têm falhas e enfrentam desafios pessoais. Moisés, apesar de suas ações passadas, mostrou-se disposto a se redimir e a aceitar a responsabilidade de liderar seu povo em direção à liberdade. Marcantes da vida de Moisés foi o seu encontro com Deus na sarça ardente. Esse encontro foi um momento crucial em sua jornada, pois foi nesse momento que Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Enquanto Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro, Jetro, na região montanhosa de Midian, ele se deparou com uma cena incomum. Uma sarça próxima estava em chamas, mas não era consumida pelo fogo. Intrigado, Moisés decidiu se aproximar e investigar o fenômeno. Quando Moisés se aproximou da sarça, uma voz divina emanou dela, chamando-o pelo nome. Moisés. Moisés. Moisés respondeu prontamente: Aqui estou. O Senhor então se revelou a Moisés como o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus continuou falando a Moisés, revelando sua preocupação com o sofrimento do povo de Israel no Egito. Ele declarou que tinha ouvido o clamor do seu povo e havia decidido intervir para libertá-los e levá-los a uma terra fértil e espaçosa, a terra que ele havia prometido a seus antepassados. Moisés, sentindo-se humilde e incapaz diante dessa tarefa monumental, perguntou a Deus quem ele era para realizar essa missão. Deus respondeu a Moisés, assegurando-lhe que ele estaria com ele, dando-lhe poder e autoridade para cumprir essa tarefa. Moisés ainda expressou preocupação sobre como o povo acreditará que ele foi enviado por Deus, e Deus concedeu-lhe sinais e milagres para comprovar sua autoridade divina. Nesse encontro sagrado, Deus revelou a Moisés seu nome sagrado, Eu sou o que sou, destacando sua eternidade, presença constante e fidelidade. Ele instruiu Moisés a reunir os líderes do povo de Israel e declarar-lhes que o Deus de seus pais havia aparecido a ele e ordenado que eles partissem do Egito. Esse encontro com Deus na sarça ardente foi um momento de revelação e comissionamento para Moisés. Ele foi chamado por Deus para ser o líder escolhido, aquele que libertaria o povo de Israel da escravidão e os conduziria à liberdade. Moisés foi comissionado a enfrentar o faraó, enfrentar os desafios e levar o povo a uma nova terra. Esse encontro fortaleceu a fé de Moisés e o preparou para a grande tarefa que o aguardava. Após o encontro com Deus na sarça ardente, e receber a missão de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Moisés experimentou uma hesitação inicial e uma série de dúvidas que o assaltaram.
Moisés, embora profundamente comovido pela situação do seu povo e inspirado pela presença de Deus, sentiu-se inadequado para a tarefa monumental que lhe fora designada. Ele questionou sua própria capacidade de liderança e expressou suas preocupações a Deus. Mas, Senhor, assim que eu voltar para o Egito serei morto. Aquele que desejava sua morte já não vive mais. Moisés levantou questões sobre sua autoridade e perguntou como o povo de Israel o reconheceria como enviado de Deus. Ele temia que o povo não acreditasse em suas palavras e questionasse sua legitimidade. Essas dúvidas refletiam sua consciência de que havia sido exilado e estava afastado do povo hebreu por muitos anos. Além disso, Moisés estava ciente da hostilidade do faraó e das dificuldades que enfrentaria ao desafiar o poderoso império egípcio. Saiba que apesar de todo o poder que demonstrarei através de você, o coração do faraó continuará endurecido e não deixará o povo ir. Então repetirá minhas palavras a ele. Ele temia as consequências e os obstáculos que encontraria no caminho para libertar seu povo. No entanto, apesar de suas dúvidas e hesitações, Moisés também tinha um profundo senso de responsabilidade e um desejo sincero de ajudar seu povo a encontrar a liberdade. Ele sentiu a presença de Deus em sua vida e testemunhou sua força e poder. Essas experiências o impulsionaram a superar suas dúvidas e a aceitar a missão divina. Com o tempo, Moisés foi gradualmente superando suas incertezas e confiando na orientação e capacitação divinas. Ele reconheceu que, embora pudesse se sentir inadequado, era Deus quem o capacitaria para realizar essa grande obra. Finalmente, Moisés tomou a decisão de aceitar a missão e se comprometer com o chamado de Deus. Ele se submeteu à vontade divina e colocou sua confiança no Senhor, sabendo que Ele estaria presente em todos os momentos e o guiaria ao longo de todo o processo. Assim, com suas dúvidas gradualmente superadas e sua confiança renovada, Moisés aceitou o desafio de liderar o povo de Israel para a liberdade. Sua jornada seria marcada por desafios e adversidades, mas sua obediência e fé em Deus o sustentariam ao longo do caminho. Moisés, então, embarcou na missão divina com coragem e determinação, confiando plenamente no Deus que o havia chamado. Após aceitar o chamado divino, Moisés e seu irmão Arão prepararam-se para confrontar o faraó, exigindo a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Eles se dirigiram à grandiosa presença do faraó, determinados a falar em nome de Deus e a lutar pela liberdade de seu povo. Moisés e Arão adentraram o palácio real, onde o faraó se encontrava em todo o seu esplendor. A atmosfera estava carregada de tensão enquanto os dois irmãos, com coragem e determinação, se aproximavam do poderoso governante. Moisés, enfrentando o faraó com firmeza, declarou as palavras que Deus lhe havia instruído a dizer. Assim disse o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para o deserto para que celebre uma festa para mim. No entanto, o faraó, inflamado pelo orgulho e pelo poder, rejeitou o pedido de Moisés e Arão. Ele se recusou a libertar o povo de Israel, endurecendo seu coração e negando a eles sua liberdade. O faraó considerou os hebreus como sua propriedade e não estava disposto a abrir mão de sua força de trabalho. Diante da rejeição do faraó, Moisés e Arão não se deixaram abalar. Eles retornaram repetidamente à presença do faraó, reforçando as exigências divinas com sinais e maravilhas realizados por Deus. Eles lançaram suas varas no chão, transformando-as em serpentes, e provocaram pragas. As pragas enviadas por Deus ao Egito foram sinais poderosos e miraculosos destinados a persuadir o faraó a libertar o povo de Israel da escravidão. Cada praga representava um desafio para o faraó, demonstrando o poder divino e a justiça de Deus.
água se transforma em sangue. Deus instruiu Moisés a tocar as águas do rio Nilo com sua vara, transformando-as em sangue. O rio, fonte de vida e prosperidade para o Egito, se tornou em uma torrente de sangue. Essa praga afetou todo o país, tornando a água imprópria para consumo e causando uma calamidade generalizada. Rãs invadem o Egito. Deus enviou uma praga de rãs, que inundaram o Egito e se espalharam por todas as casas, templos e terras. Essas rãs eram consideradas impuras e representavam um incômodo constante para o povo egípcio. O faraó, diante desse problema crescente, pediu a Moisés que intercedesse a Deus para removê-las. Piolhos. Deus enviou uma praga de piolhos, que infestaram o Egito e causaram coceiras e desconforto para as pessoas e animais. Essa praga foi tão intensa que até mesmo os mágicos do faraó não puderam reproduzir o poder divino. No entanto, o faraó permaneceu teimoso e não se rendeu. Moscas. Deus enviou uma praga de moscas, que cobriram o Egito e trouxeram perturbação e sujeira. Elas estavam por toda parte, invadindo as casas, os alimentos e os locais de culto. O faraó, sentindo-se pressionado, ofereceu a Moisés a liberdade apenas dentro do território egípcio, mas Moisés insistiu em libertar todo o povo de Israel. Peste no gado. Deus enviou uma peste que atingiu o gado egípcio, matando animais de todos os tipos. Essa praga afetou diretamente a economia e a subsistência do Egito. Embora o gado do povo de Israel tenha sido poupado, o faraó continuou a resistir. Úlceras e feridas. Deus lançou uma praga de úlceras e feridas sobre o povo egípcio, causando dor e sofrimento. Essa praga afetou tanto as pessoas quanto os animais, tornando-se uma aflição insuportável. No entanto, o faraó endureceu seu coração e se recusou a ceder. Chuva de pedras saraiva. Deus enviou uma tempestade de pedras saraiva, que causou destruição em todo o Egito. Plantações foram arrasadas, casas foram danificadas e animais foram mortos. O faraó mais uma vez prometeu libertar o povo, mas novamente voltou atrás em sua palavra. As 3 últimas pragas enviadas por Deus ao Egito foram ainda mais devastadoras, intensificando o apelo divino pela libertação do povo de Israel. Gafanhotos. Deus enviou uma nuvem de gafanhotos que invadiu o Egito, devorando tudo o que encontrava em seu caminho. Esses insetos famintos destruíram as plantações restantes, deixando a terra desolada. O faraó, confrontado com essa praga avassaladora, pediu novamente a Moisés que intercedesse por ele. Após a praga ser retirada, o faraó recusou-se novamente a libertar os hebreus. Trevas. Deus cobriu o Egito com uma escuridão densa e palpável que durou 3 dias. Durante esse período, a escuridão era tão intensa que o povo egípcio não podia ver uns aos outros, nem mesmo acender uma vela. Enquanto isso, os hebreus desfrutavam de luz em suas habitações. Essa praga representou uma demonstração poderosa do domínio de Deus sobre a luz e a escuridão. No entanto, o faraó permaneceu resistente, recusando-se a libertar o povo. Morte dos primogênitos. A 10ª e última praga foi a mais terrível de todas. Deus anunciou que passaria pelo Egito à meia-noite e mataria todos os primogênitos, tanto de humanos como de animais, desde o filho do faraó até o prisioneiro no cárcere. No entanto, os israelitas foram instruídos a marcar as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sacrificado, como um sinal para que o anjo da morte passasse por eles sem causar dano. À meia-noite, a praga se abateu sobre o Egito. Choros e lamentos ecoaram por toda a terra, pois a morte havia chegado às casas egípcias. Nesse momento, o faraó percebeu a terrível consequência de sua teimosia e convocou Moisés e Arão, ordenando-lhes que levassem o povo de Israel e partissem imediatamente do Egito.
As 3 últimas pragas foram um golpe poderoso sobre o Egito e uma prova inegável do poder e da justiça de Deus. A morte dos primogênitos foi um evento traumático que abalou o coração do faraó e finalmente o levou a conceder a liberdade ao povo de Israel. Assim, a libertação tão esperada estava prestes a se concretizar, e o povo de Israel estava prestes a embarcar em uma jornada épica em busca de sua terra prometida. Mas essa rendição não durou muito tempo, pois o faraó voltou atrás em sua decisão e decidiu perseguir o povo hebreu para trazê-los de volta ao cativeiro. O confronto entre Moisés, Arão e o faraó foi uma batalha de vontades e poderes divinos e humanos. Moisés e Arão representavam a justiça e a libertação de Deus, enquanto o faraó personificava o orgulho e a opressão. A luta pela liberdade estava apenas começando, e Moisés e o povo de Israel enfrentariam muitos desafios antes de alcançarem a tão esperada libertação. Mesmo diante das pragas devastadoras e dos apelos repetidos de Moisés e Arão, o faraó do Egito persistiu em resistir à libertação do povo de Israel. Sua resposta foi caracterizada pelo endurecimento do coração e pela teimosia em manter os hebreus em escravidão. Após cada praga, o faraó parecia momentaneamente abalado e disposto a considerar a libertação dos hebreus. No entanto, assim que o sofrimento diminuía, ele mudava de ideia e recusava-se a cumprir suas promessas. Seu coração endurecido impedia que ele reconhecesse o poder divino e a justiça das reivindicações de Moisés. O faraó foi motivado por seu orgulho e por sua posição de autoridade. Ele via os hebreus como meros objetos de trabalho, essenciais para a economia e os projetos de construção do Egito. A libertação do povo de Israel significaria a perda de mão de obra valiosa e o enfraquecimento do império. Além disso, o faraó era influenciado por seus conselheiros e sacerdotes, que também desempenhavam um papel na perpetuação de sua resistência. Eles tentavam imitar os sinais e maravilhas realizados por Moisés e Arão, na esperança de mostrar ao faraó que o poder de Deus era inferior ao poder dos deuses egípcios. Mesmo quando as pragas se tornaram mais intensas e afetaram diretamente o faraó e sua família, ele continuou a rejeitar as demandas de Moisés. Seu coração endurecido o impedia de reconhecer a autoridade divina e de agir em conformidade com a justiça. Foi somente após a última praga, a morte dos primogênitos, que o faraó finalmente cedeu. Diante da devastação e do luto que atingiram todo o Egito, o faraó percebeu a gravidade de sua resistência e convocou Moisés e Arão para libertar o povo de Israel. A resistência do faraó e o endurecimento de seu coração são retratados como um exemplo de obstinação e orgulho humano. Sua relutância em reconhecer a verdade e sua persistência em manter o povo de Israel em escravidão trouxeram consequências trágicas para o Egito e para seu próprio reinado. A história do faraó serve como um lembrete das consequências de se opor à justiça e de não ouvir os apelos divinos. Não perca a continuação dessa incrível história da vida de Moisés. Não saia do vídeo, veja em primeira mão o que vai acontecer na segunda parte dessa fascinante história. Obrigado por embarcarem conosco nesta emocionante jornada pelo passado, desvendando a história de Moisés. Esperamos que vocês tenham se emocionado e aprendido com a primeira parte dessa incrível narrativa. Mas a história de Moisés está longe de terminar. A próxima parte promete ser ainda mais empolgante e repleta de aventuras. Preparem seus corações, porque a aventura ainda não acabou. No próximo vídeo, vamos continuar nossa viagem emocionante pela segunda parte da fascinante história de Moisés. Nos próximos capítulos vamos ver a travessia do Mar Vermelho e a jornada no deserto. A coragem e a fé, que guiaram Moisés e seu povo através do imenso mar, e os desafios enfrentados durante sua jornada pelo deserto. A aliança no Monte Sinai e a revelação dos mandamentos. Os momentos sagrados em que Moisés recebeu os 10 mandamentos, que se tornaram pilares da fé.
rebeliões, perdão e a preparação para a Terra Prometida. As dificuldades e aprendizados ao lidar com desafios internos e externos enquanto se aproximavam da Terra Prometida. A despedida de Moisés e a entrada na Terra Prometida. Um momento de despedida emocionante, mas também de grande esperança ao vislumbrar a tão almejada Terra Prometida. A conquista da Terra Prometida e a herança de Moisés. As batalhas finais e a herança deixada por Moisés aos que seguiram seus passos. O legado de Moisés e sua importância para a fé e a história. Descubra como o legado de Moisés transcendeu o tempo, moldando a fé e a história de diferentes povos. Não percam a segunda parte dessa emocionante história. Continuem nos acompanhando, deixando seu like, comentando nos vídeos e se inscrevendo em nosso canal para não perder nenhuma atualização. Ativem o sininho para receberem as notificações e despertem ainda mais curiosidade para a próxima etapa da jornada de Moisés. Agradecemos a cada um de vocês pelo apoio e entusiasmo. Nos vemos em breve no próximo vídeo.